Paz seja convosco. Desejo compartilhar com vocês uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, que diz assim: era Jesus falando: Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Quando Jesus estava cercado pelos fariseus querendo apedrejá-lo, o instigando, perturbando Jesus, né? Jesus falou essa frase, né? E é uma frase muito curiosa, né? Muito curiosa porque Abraão, os próprios fariseus questionam isso, né? Porque Abraão viveu cerca de 1700 anos antes de Jesus. Então, como que Jesus falou, né? Que Abraão tinha visto, né, o seu dia, o dia de Jesus, e tinha se alegrado e exaltado com aquilo, né? Mas a Bíblia explica esse acontecimento, esse fato aí. A Bíblia é maravilhosa, né? Nos traz muitas revelações incríveis, revelações maravilhosas. E eu vou compartilhar com vocês isso, né? Então, o texto que vai citar, né, esse, podemos chamar de encontro, né, de Abraão com Jesus, está em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 18, o qual eu vou lendo aqui, só que eu vou fazendo comparações com outros versículos semelhantes que estão em outras partes da Bíblia, inclusive, principalmente no Novo Testamento. Nós vamos ver que existe uma semelhança muito grande e nós entendemos que o Velho Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento, né, das coisas que iam se realizar no futuro, no Novo Testamento. Vou lendo então para fazermos as comparações. Em Gênesis capítulo 22, o versículo 1 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, o teu único filho. Veja que em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Olha a primeira semelhança aí, né, de Antigo Testamento, Novo Testamento. Filho único filho de Abraão, filho unigênito de Deus, né? Continuando, né, no versículo de João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora continuando lá, né, no versículo 2 de Gênesis 22. Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A terra de Moriá compreende todas as montanhas de Jerusalém, o Calvário, o Sião, as oliveiras. O Calvário é o pico mais alto que tinha lá. Em João 19,17 diz assim: Jesus, levando nas costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Pode ser que seja o mesmo local que Abraão tenha ido fazer a oferta de Isaac, né? Sacrificar Isaac. Pode ser que seja o mesmo local onde Jesus foi crucificado, porque a gente vai ver que tem uma semelhança muito grande dos dois. Continuando, Gênesis capítulo 22, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Lá em João 2,19 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Olha a semelhança dos 3 dias. A caminhada de Abraão com Isaque foram de 3 dias, né? Ao terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu. Olha também em 1 Coríntios 15,4, que diz assim: E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? Mais uma vez sendo usado esse terceiro dia. Continuando,
versículo 5 de capítulo 22 de Gênesis. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Observe que Abraão disse no plural, tornaremos a vós, né? Ele já esperava trazer Isaac de volta. Ele já havia visto a morte e ressurreição de Cristo quando levantou os olhos. Aquele momento que após ele andar 3 dias, levantar os olhos e ver o local que Deus queria que ele fizesse o sacrifício, ele viu, né, no futuro lá, 1700 anos para frente, eu acredito que ele deve ter visto o sacrifício de Jesus, ter visto a crucificação de Jesus e ter tido entendido tudo que estava para acontecer, entendido qual eram os planos e propósitos de Deus, né? Em João 8, do 52 ao 58, diz assim: disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram, que te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, ao qual dizeis que é vosso Deus. E vós não os conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, aí que ele fala, né, aquele primeiro versículo que eu li. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então, eu acredito que foi naquele momento ali que Abraão exultou em ver o dia de Cristo, né? A grandiosa obra, né? Versículo 6 do capítulo 22. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Olha uma outra semelhança com João 19:17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Lembra que eu acabei de ler em versículo 7? Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho. João 19:17. E ele levando às costas a sua cruz. A semelhança, né? Levando a madeira na costa, Isaque e Jesus. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha só, Abraão tinha visto milagrosamente algo que ia acontecer, o maior fenômeno da terra, né? Que é Deus conosco, né? Que é Deus na posição, né? Vivendo como um homem e fazendo o maior sacrifício, né? De toda a salvação, de tudo, né? Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão tinha visto, né? Tinha visto aquilo. Olha que diz em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja só, João Batista chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 13:8, a parte B, diz assim: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Assim caminharam eles juntos lá, continua no versículo 8, né? Veja que interessante. Abraão entendeu, viu que Deus proveria para si mesmo o cordeiro, para o sacrifício, né? Que era Jesus. Versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Observe que Isaque não abre a boca. Em Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores,
assim ele não abriu a sua boca. Mais uma vez, aí referência a Jesus, né, e a comparação com o sacrifício de Isaac. Continuando em Gênesis, versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Observe que Abraão não hesitou. Em Hebreus confirma. Em Hebreus diz assim, que em 11, 17 ao 19, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada toda descendência, será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Como o escritor de Hebreus teve essa revelação? Como que Abraão era capaz de ter essa certeza, né? Como Abraão poderia saber isso, né? Se ele não tivesse visto, né, a crucificação e a ressurreição de Jesus 1700 anos antes de acontecer, Deus mostrou para ele. Veja só, olha, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Quem que ressuscitou dentre os mortos, né, para sempre? Foi Jesus, né? Só Jesus. E Abraão, lá 1700 anos atrás, ele teve essa convicção, afirma o escritor de Hebreus. E daí também em figura ele o recobrou. Continuando, versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Fazia parte da aliança com Deus. Você me dá o seu filho e eu te dou o meu filho, como está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como que Deus é maravilhoso nessa aliança, né, que ele fez com Abraão e com todos nós, com toda a humanidade, essa aliança que Deus fez, né, onde nós não temos nada, né, para oferecer para Deus, né? O que nós temos para oferecer para Deus que já não é dele? Né? O que nós temos de maior que Deus tem para nos oferecer, né? Ele fez uma aliança. A aliança lembra o que para nós? Casamento. O casamento é uma espécie de sociedade, né? Onde se junta duas pessoas e o que um tem, o outro passa a ter também, e o que o outro tem, aquele um também tem, né? As coisas são juntas, né? São somadas, né? E um cobre o outro, um cuida do outro, isso é uma aliança, né? Só que a aliança com Deus ela é tão maravilhosa, ela é tão magnífica, que da nossa parte, o que a gente precisa dar? Veja que Deus, nessa aliança que ele fez com Abraão, essa aliança que ele fez para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade, qual que é a parte de Deus? É entregar o filho dele, né? Qual que era a parte de Abraão? Também é entregar o filho dele, o seu unigênito. Só que na hora acontece mais um fenômeno maravilhoso, sobrenatural, que é a substituição, né? É a doutrina da substituição. Na hora de Abraão cumprir a parte dele, de sacrificar o filho dele, Deus manda parar e prover ali, né, um cordeiro, um animal para morrer no lugar de Isaac, para ser sacrificado no lugar de Isaac. Olha que maravilhoso. É a mesma coisa conosco. É a mesma coisa conosco, com a nossa... Quando nós precisarmos, se precisássemos, né, pagar a nossa vida, sermos sacrificados, morrermos, Jesus foi no nosso lugar, ele substitui. Ele foi o cordeiro que foi no nosso lugar, comparado ao cordeiro que foi no lugar de Isaac. Então olha só o privilégio, essa aliança a gente só ganha. Essa aliança a gente não dá nada. Nessa aliança com Deus a gente só ganha. Abraão não deu nada na aliança com Deus, ele só ganhou. De tão maravilhosa e magnífica que é o amor, a compaixão de Deus, né?
Isaías 53, versículo 4 ao 7. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputávamos por aflito. Ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. É a substituição, essa é a maravilhosa substituição que Jesus fez em nosso lugar, nos substituiu, né? Estávamos condenados à morte, à cruz, ao inferno, mas Jesus nos substituiu. Em Mateus 20, 28 diz assim: Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. João capítulo 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida pela vida do mundo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, queridos irmãos, a aliança que nós temos com Deus, nós não temos que fazer sacrifícios de tolo. Deus supriu até a nossa parte, até a parte que a gente tinha que entregar na aliança, Deus supriu. Deus fez a parte dele e a nossa. Continuando em Gênesis 24, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação, e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deverás te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. A aliança com Deus chega a nós e ela provém em todas as áreas da nossa vida. A aliança que nós temos com Deus, ela é um pacote completo. Como eu disse, é uma espécie de sociedade, né? De casamento. O que é dele é nosso também, o que é nosso é de Deus. Nós só apenas administramos, apenas cuidamos, né? Então não precisamos fazer sacrifícios de tolos. Não vamos no culto para buscar bênçãos, porque nós já somos abençoados. Nós não precisamos fazer essas tolices de campanhas tolas que sejam com o objetivo de a quantidade e a frequência vai nos abençoar, porque nós já somos abençoados. O pacote da cruz, o pacote, a aliança que veio com Deus, ela veio para suprir todas as nossas necessidades. A aliança, ela faz a parte de Deus e faz a nossa também. Então não precisamos fazer coisas, sacrifícios de tolices, né? Em Romanos 8, 32 ao 39 diz assim: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte, todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, esta é a mensagem de hoje.
né? Como Abraão chamou aquele monte de Deus proverá. Como Abraão falou para seu filho Isaque, Deus proverá para si o cordeiro, e Deus proveu. Então não corra atrás de fazer sacrifícios de tolo. Deus fez a parte dele e fez a parte nossa. Nós só precisamos crer, ter fé, né? E obedecer a Deus. Queridos, não vá ao culto. Nunca vá ao culto para buscar algo. Procure no dicionário o que quer dizer culto. Culto significa cultuar. Culto significa cultuar algo que é grande, algo que é maravilhoso, como nós vimos aqui mesmo nessas passagens, o quanto Deus é grande e maravilhoso. Nós vamos à igreja, nós vamos ao culto para cultuar a Deus, não é para buscar nada, porque Ele já proveu tudo. A aliança veio completa, veio com tudo já. Nós só precisamos agradecer e tomar posse e concretizar. Irmos ao culto para falar o quanto Ele é maravilhoso, porque estávamos condenados e pela milagrosa, majestosa obra da substituição, Jesus nos substituiu e ficamos aí com a parte mais fácil, dessa aliança, sem precisar fazer sacrifícios de tolo. Só precisamos cultuar a Deus todos os dias, cultuar a Deus com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com tudo que esteja na nossa mão, sempre com tudo, cultuar ao nosso Deus em agradecimento, sermos gratos, estar sempre agradecendo a grandiosa obra que Ele já fez, que ninguém mais poderia fazer. Essa aliança, como eu disse, Deus fez a parte dele e a parte nossa. E Ele fez porque nós não poderíamos fazer. Ele fez tudo, então. Eu deixo essa mensagem para a reflexão dos meus amigos, aí, dos meus irmãos. Meditem nessa mensagem, nessa passagem, verifiquem, vai pesquisar, vai verificar se está correta essas passagens. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.